Recado, a referência, grande Dudu, estou com você ou com quem você me indicar, estou também com o Cruzeiro que venceu mais uma, tá brigando lá no G6. E atenção, hein? Torcedor do Cruzeiro, prepare o coração, que tem muita emoção nesse semestre aí, hein? Se liga aí, porque o Cruzeiro venceu mais uma. Uma estreia muito aguardada. Cássio é o melhor goleiro do Brasil, né? Jogou muito no Corinthians e vai jogar muito no Cruzeiro, se Deus quiser. Cássio, gigante nacional, mega goleiro, vindo pro Cruzeiro agora, vamos aí com o elenco super forte em busca do brasileiro. Bora pra cima, 0! O Cássio hoje é Cruzeiro. Então, Cássio, tudo de bom pra você, meu amigo. Começa uma nova era na meta cruzeirense. Foram quase 2 meses de espera desde o anúncio oficial para que o goleiro Cássio pudesse finalmente fazer a estreia com a camisa celeste. Fazia muito tempo que eu não sentia esse friozinho na barriga, essa atmosfera de entrar para aquecer, a torcida, assim. Cássio viu um Cruzeiro que controlou as ações no primeiro tempo com a maestria de Matheus Pereira, que deixou Kaique livre. O lateral mandou na trave. No rebote, William chutou cruzado e Gabriel Veron mostrou oportunismo para abrir o placar. O Red Bull Bragantino exigia pouco de Cássio. Enquanto isso, o Cruzeiro tentava ampliar o marcador. William e Veron balançaram as redes, mas o VAR assinalou impedimento. Lautaro Dias e Matheus Henrique também estrearam. E a torcida foi ao delírio com Matheus Pereira. Primeiro, ele acertou a trave. Depois, ele teve toda a tranquilidade para limpar a marcação e fazer o segundo. Eu sei minha identidade, eu sei quem eu sou, eu sei da minha qualidade. A minha intenção em momento nenhum é ser melhor do que ninguém. Eu quero cada dia estar desfrutando do futebol, sabe? Nos acréscimos, Cássio fez uma sequência de boas defesas, mas não conseguiu evitar o gol de Thiago Borbas, que aproveitou o rebote do goleiro. Final no Independência, Cruzeiro 2, Red Bull Bragantino 1. Graças a Deus hoje consegui essa vitória aí, a gente ter ganhado essa partida foi muito importante para a gente dar sequência no trabalho que já vinha acontecendo muito bem. E é trabalhar, pezinho no chão, humildade, pensar jogo a jogo e a gente tentar subir na tabela. Com a vitória, o Cruzeiro, que tem 100% de aproveitamento em casa, subiu para o 5º lugar, com 29 pontos. Já o Red Bull Bragantino permanece no meio da tabela, em 9º, com 22 pontos. Todos os jogadores que têm trabalhado de forma honesta, com espírito coletivo, investindo nas funções que tem que fazer para que o coletivo seja organizado, seja eficaz, eles têm elevado seu nível de desempenho. Elevado nível de desempenho, de competitividade, e você tem dado a esse time, Seabra, muita organização. Você, o trabalho, aliás, Seabra para você, para mim, Seabra de la Fuente. Então é o seguinte, o que acontece? Você gera no seu adversário, seu time gera muitas dúvidas. Seu time movimenta muito. E você aproveita muito bem, Seabra. Você que eu digo, os seus jogadores com o seu trabalho, os espaços oferecidos, e o Cruzeiro ocupa muito bem. E aí vai criando chances, vai fazendo gols, fez 4, 2 anulados milimetricamente, mas corretamente anulados. E o Cruzeiro venceu com autoridade. Com autoridade. Se você não tivesse colocado o Matheus Henrique, que é uma sacanagem, um absurdo, e o Lautaro, ainda assim você venceria. Mas entrou e melhorou o que já estava muito bom. O que já estava muito bom. E você ainda tem uma pá de jogadores. Já tem uma defesa consistente, cara. O maior ladrão de bolas ainda não entrou nesse time. Hoje você tem o William, que é a seleção, o João Marcelo. Se estivesse jogando essa bola que está jogando no Cruzeiro e em qualquer outro time do eixo, sem cachorrismo, tá? Sem cachorrismo. Já estariam pedindo na seleção. O João Marcelo está jogando demais. O William jogando demais, Matheus Pereira jogando demais, Kaique jogando demais. Então, méritos totais a você, Seabra. Que na reta final do ano passado, você deu talento e mostrou que era capaz. Não enxergaram, te buscaram de volta. E hoje você está aí.
tendo que matar um rinoceronte por dia para provar aquilo que eu acho que não tem mais dúvida na cabeça de ninguém, cara. Não tem. Valuzeiro, prepare o seu coração. Buenas tardes, muchacho. Boa tarde para você, Agostinho. Salve a Argentina ou não? Oi? Salve a Argentina? Salve o Cruzeiro, né? E salve Lionel Messi, que coloca mais um título na sua extensa galeria de títulos. O Cruzeiro jogou de uma forma contundente. O resultado, o placar de 2-1, nesse caso, não dá um entendimento daquilo que realmente o Cruzeiro fez no jogo. Lembrando, não foi uma partida fácil. Eu não considero que exista partida fácil nesse Campeonato Brasileiro. O Red Bull Bragantino, uma equipe muito física, com o Mosqueira de um lado, com o Elinho de outro, organizada, equipe que gosta de sair de forma rápida, mas o Cruzeiro, você disse bem, jogadores vivendo um grande momento e o principal é o coletivo, jogadores vivendo um grande momento e jogadores que se procuram no momento em que o Cruzeiro ataca e também no momento em que o Cruzeiro precisa defender. A gente vê o Matheus Pereira, que tem tanta qualidade, ajudando lá na frente, pressionando o goleiro do Red Bull Bragantino nessa saída de bola. O Cruzeiro é o único time neste momento do campeonato com 100% de aproveitamento, jogando em casa, 7 jogos, 7 vitórias. O Bahia era o outro time, mas acabou sendo derrotado por um tal de Cuiabá, que quando o Cruzeiro determinada vez venceu aqui, disseram que era a baba do boi cansado, mas desde então o Cuiabá tirou a invencibilidade do São Paulo, venceu o Bahia, que era outro invicto, e também já arrancou pontos com o Flamengo. Por isso até reforço o que disse, não existe jogo fácil nesse campeonato. Boas estreias, o Matheus Henrique é realmente um jogador de um toque diferenciado na bola, com situações impensáveis para um momento em que o adversário marca o Cruzeiro no seu campo, e acho que o Cruzeiro encaixa aí uma série de 3 vitórias seguidas, definitivamente está bem estabelecido de que vai até o final do campeonato, ao que parece, ao que diz a tabela nesse momento, brigar por uma vaga de forma bem firme pela Copa Libertadores da América 2025. Mike Costa, tudo bem, Mike? Bem-vindo mais uma vez. Tá dando gosto de ver, porque não é só olhar para o placar e ver o resultado final, ou os resultados finais dos jogos. É ver um time consistente, ver um time seguro, ver um time que sabe o que fazer no momento certo. É muito organizado pelo Seabra. Eu acho que a gente tem que enaltecer o trabalho de um jovem treinador. Nenhum costume em jogar com futebol profissional e jogadores que ele hoje tem à disposição, tem que enaltecer, porque se é a mesma campanha por ele feita em qualquer outro clube, lá no Red Bull Bragantino, ele estava lá, estaríamos aqui enaltecendo. Que trabalho faz o Seabra e o Cruzeiro dele? Boa tarde. Boa tarde, HG, boa tarde aos amigos do programa, os amigos de casa. É um sempre prazer estar aqui e eu assino embaixo tudo que você falou, desde o primeiro ponto, né, de que tá dando gosto de ver jogar o Cruzeiro, porque hoje você, né, nesse último jogo, nos últimos jogos do Cruzeiro, você não vê jogador que tá jogando mal, você não vê jogadores... Tem aqueles que são um pouquinho mais questionados, mas o Lucas Silva cresceu de rendimento, outros jogadores, Arthur Gomes, por exemplo, é um cara que também às vezes é questionado, mas que ajuda bastante, cria volume de jogo, pressiona, dá assistência. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro vive um momento muito positivo, muito feliz e com méritos totais do Seabra, porque esse mesmo time, anteontem entrou o Cássio, mas é o mesmo time que começou o Brasileirão, onde você via na imprensa nacional, principalmente, muitas pessoas de Minas já falavam, fica de olho no Seabra porque ele é bom. Mas na imprensa nacional, quem não conhece tanto ele, colocava o Cruzeiro como candidato a rebaixamento. E hoje o time está lá em cima sem os reforços. Porque se o Cássio tivesse jogado sábado, o Anderson, que recebeu o carinho maravilhoso da torcida, foi muito bonito também, teria segurado a onda como vinha segurando. Então eu acho assim que, como você falou, né, eu acho que o torcedor do Cruzeiro pode se preparar para grandes emoções esse ano, porque o horizonte é bastante esperançoso. Eu vou ouvir o Eltinho. Consultoria Elton Novaes. Eu acho, boa tarde para todo mundo, eu acho importante esse momento que o Cruzeiro está vivendo, que ele automaticamente gera uma tranquilidade ao Seabra, ao trabalho do Seabra. O Cruzeiro muito bem na tabela de classificação faz o Seabra ter uma tranquilidade maior para colocar os reforços, que ninguém aqui é bobo o suficiente para pegar e dizer que os reforços não vão entrar nesse time titular do Cruzeiro. O Cruzeiro buscou cada um desses reforços para desfilar seu futebol nesse time do Seabra, sendo titular. Mas a gente entende que essas chegadas, elas podem ser pinceladas, colocadas com calma, dar tempo ao tempo, por causa da ótima campanha do Cruzeiro.
Como é bom chegar nesse momento com o Seabra tendo essa possibilidade de pegar e colocar os jogadores no momento certo, sem uma grande pressão. Vamos pensar se tivesse acontecendo o oposto, o Cruzeiro com uma campanha ruim. Esses jogadores já seriam colocados e toda a responsabilidade jogada para cima deles. E não é o que está acontecendo agora. Então faz cada um desses atletas, o Lautaro entrar com tranquilidade, o Mateuzinho entrar com total tranquilidade, poder desfilar como ele desfilou. Ele entrou com uma tranquilidade absoluta dos deuses. Num time ajustado. O time está ajustado, sem pressão no momento, vencendo o jogo, com autoridade. Então tudo isso faz ele pegar a bola e não ter nenhuma pressão em cima dele. Então, esse momento que o Cruzeiro costurou, e nessa costura está Fernando Seabra costurando uma ótima campanha, gera tranquilidade para você pincelar os novos talentos que o Cruzeiro foi buscar no mercado. Então, quando o Wallace entrar, vai ser o momento do Wallace. Não existe uma pressão lá dentro do Cruzeiro e nem na cabeça do Seabra para o Wallace estrear nesse time. E ele vai pegar e adquirir a melhor forma física, a melhor condição física, de pregar e entregar todo o futebol que a gente sabe que ele tem a capacidade de exercer dentro do Cruzeiro. E o que poderia estar acontecendo? Opa, Cruzeiro está numa situação difícil, o Wallace tem que estrear. Não tem. Então você pode ir numa tranquilidade. Jonathan Jesus é jovem, é talentoso, a gente acompanhava ele jogando pelo Ceará, ele vai estrear no tempo dele. Porque essa equipe do Cruzeiro está toda certinha, está encaixada, os caras sabem onde pifar o outro, sabem onde fazer os movimentos. Então tudo isso é o efeito Seabra. Então a gente tem que valorizar bastante o momento do Cruzeiro e valorizar também o que já foi conquistado para gerar tranquilidade aos novos nomes. HG. Pois não. Boa tarde para você. Buenas tardes, para muchachos. todos os meus amigos. Eu fui ao Independência comentar o jogo do Cruzeiro pela Rádio Transamérica. HG, sinceramente, é top 3 do Brasil em relação ao futebol hoje. Eu só vejo, talvez, o Botafogo, pelo que está jogando hoje, à frente do Cruzeiro. Nem o Palmeiras e o Flamengo jogam um futebol tão vistoso quanto o do Cruzeiro e do Fernando Seabra. Isso não é porque eu estou fazendo onda, é porque eu estou vendo os jogos. Estou assistindo aos jogos do Cruzeiro com frequência. E no estádio, né, que é diferente. Esse Cruzeiro é top 3 do futebol brasileiro hoje com tranquilidade. Eu acho que eu ainda fico em dúvida entre Cruzeiro e Botafogo para saber quem é o melhor de fato do Brasil hoje em relação a jogar futebol. Esse time joga muita bola. E tem jogador que eu não esperava, que está jogando muito bem. Eu não esperava do Banhal, e dou o braço a torcer, ele joga muita bola. Ele está jogando muita bola nesse time. Eu não esperava tanto da dupla de zaga, esperava um pouco mais do João Marcelo. Mas os dois estão muito bem. O time está muito seguro. Defensivamente seguro, ofensivamente. É um time que tem um repertório enorme. Jogadores que eu também não esperava tanto. Como Arthur Gomes e o Gabriel Verón, estão jogando muita bola, cresceram muito. Então o Seabra tem não só o dedo, ele tem o braço inteiro ali nesse time. Aliás, o corpo inteiro. Aquilo ali é Seabra. É a cara do Seabra. Esses mesmos jogadores estavam à disposição do técnico anterior. E eles não jogavam um terço do que esse time joga. O Matheus Pereira é o melhor jogador do futebol brasileiro na atualidade. Não tem mais argumentos para que ele não esteja na seleção brasileira. É um baita jogador. É o melhor meio-campista do futebol brasileiro na atualidade. Ele joga mais do que o Rafael Veiga hoje. Ele joga mais do que o Arrascaeta hoje. Ele joga mais do que todos os caras que estão aí. Então, assim, o Cruzeiro está muito bem armado. É um time muito ajeitado. Tem tudo tem dado certo, porque o trabalho é muito bem feito. Então, o Seabra merece todos os aplausos e méritos pelo que esse time vem jogando. E não à toa, faz o que para mim é um dos 3 melhores trabalhos do futebol brasileiro na atualidade. A gente fala muito da importância da tal da espinha dorsal, né? Então você tem hoje o Cássio, tem o João Marcelo, daqui a pouco você vai ter o Wallace, Matheus Henrique e Matheus Pereira. Olha só esse meio campo do Cruzeiro, gente. Olha esse meio campo do Cruzeiro e olha que eu não tô deixando de considerar um cara que está jogando demais, chamado Romero. Olha esse meio-campo do Cruzeiro. Então vamos montar um meio-campo com 4 jogadores? Romero, Wallace, Matheus Henrique e Matheus Pereira? Olha isso. Olha essa lateral direita do Cruzeiro. Aliás, o Alexandre Matos, conta pra ninguém não, mas vai no mercado busca um lateral para nós, por favor, obrigado.
do lado esquerdo você tem dois grandíssimos laterais, gente. O Mara é um baita de um lateral que o Kaique tá jogando, Valu. Partida absurda do Kaique. Primeiro que cantou essa pedra aqui foi meu guru. Partida absurda do Kaique. E olha, ele teve muito trabalho, porque o Elinho, dentro aqui do cenário do futebol brasileiro, é um bom jogador. Não, mas muito bom jogador. Eu acho o Elinho um bom jogador. E eu acho ele o melhor jogador do Red Bull Bragantino. Eu também acho. Ele tem drible, e você o conhece desde a época de São Paulo, né, Thiago? Eu cobri ele no São Paulo. Ele é canhoto, mas ele joga do lado direito. E aí ele dribla pelo lado direito também. Quando ele traz essa bola por dentro, ele acha um passe, tem ótimo chute. Quantos gols a gente já viu do Elinho? E o Kaique colocou ele literalmente no bolso. E ainda atacou. Parece que ele não entrou em campo. O lance do primeiro gol... Não é demérito do Elinho, é mérito do Kaique. E ainda no lance do primeiro gol ele se lamenta. Ele chuta na trave, a bola volta. O William, né? A fase está tão boa ali. Parece que o William foi chutar no lance do primeiro gol, mas não pegou tão bem. Quando a fase é ótima e o William vive uma ótima fase, acaba virando uma assistência ali para o Gabriel Veron, que aproveita muito. É difícil falar. Eu acho que todos os jogadores que estiveram em campo no sábado, jogaram uma partida muito boa, todos. Aí uns mais, realmente, o que está fazendo o Matheus Pereira, né, é um absurdo. É um absurdo a maneira que ele faz o Cruzeiro jogar, e quem entrou muito bem. Então, é um time realmente muito azeitado. E eu vi o HG. Sei que a gente não vai entrar nesse assunto hoje, mas já vou falar de cara. Neste momento, para mim, o Seabra não tem que se preocupar de montar um novo esquema para acondicionar todo mundo. O Elton já meteu essa ali. O Elton falou. Agora tem que ser no tempo de cada um. Cada um. Cara, porque tá montado, acelerar o processo. Você vai substituindo as peças conforme... conforme... o esquema ele não vai mudar, não. Não, daqui a pouco o pessoal vai pegar a maneira que o Cruzeiro joga, vamos dizer assim. Mas, cara, os caras que vêm, eles têm característica para entrar nesse esquema. Sim, mas aqui às vezes muda uma outra coisa. Hoje, por exemplo, se o Wallace tiver 100%, não é agora, né? De hoje para amanhã, ele vai se titular. É natural que ele seja. Claro. O ponto é, vai ter que tirar o Romero. Vai sobrar... Ou vai ter que colocar um ou dois. Do outro. Vai sobrar um ou dois que alguém aqui talvez diga assim, no meu time ele seria titular. Esse meio campo mas é ótimo pro Esse meio campo que eu montei nunca para você, Valu? Romero, Wallace, Matheus Henrique, Matheus Pereira? Nunca, jamais? Não, é possível. Não, eu não tiraria o Barreal. Só que sai o Barreal. Eu acho o Barreal hoje mais importante que o Romero. Só que sai o Barreal. Mais importante que o Romero? Mais importante que o Romero. Porque o Barreal não tem ninguém que faça a função dele. O Romero tem, o Wallace faz a do Romero. O Vitinho faz, né, o Thiago? É que desses quatro que ele citou, nenhum faria a função exatamente do Barreal. Eu acho que o Romero e o Wallace tá muito defensivo também. Eu prefiro o Barreal. Os dois são mais mas é o que eu tô dizendo, Henrique pela direita. Se você mete o Romero atrás. Se você mete o Romero com o Wallace, cara, lateral fica muito à vontade para apoiar. Matheus Henrique, Matheus Pereira, muito à vontade. Mas os laterais já estão à vontade para apoiar. Sim, que eu tô dizendo que numa necessidade... Não sei, cara. Acho que uma necessidade. Tem opções assim, ilimitadas para os jogadores que tem. Os laterais são tão à vontade que no lance do primeiro gol, o Kaique recebe na grande área, aquele passe maravilhoso do Matheus Pereira, ele recebe na grande área, finaliza, a bola bate na trave e sobra pro William, então lá na frente, cara. Os laterais estão muito à vontade nesse time, mas muito à vontade. Muito pelo Barreal também. Muito por causa do Barreal. Ele faz um trabalho do lado esquerdo. O técnico permite que os caras joguem. Pô, tem dois baita laterais, eles vão jogar. Vou deixar os dois presos lá atrás? Cássio, Lautaro e Matheus Henrique. Matheus Henrique joga um pouquinho, né, Mike? Nossa. Eu fiquei muito impressionado, assim. Tinha muito tempo que eu não via ele jogar, assim. Vi alguns jogos do campeonato italiano, mas é pouca coisa. Mas, assim, o que ele entrou jogando... Até brinquei, assim, lá no estádio, que ele parece aqueles bonequinhos que você dá corda, ele sai correndo, assim, costura. E eu achei ele, assim, um jogador bem semelhante do Barreal. Acho que os dois podem fazer uma dupla interessante ali, porque são jogadores que atacam, defendem, têm qualidade para driblar, para construir. O Barreal constrói mais por fora e o Matheus pareceu que constrói mais por dentro, né? Mas eu acho, assim, que vai ser uma dupla bem interessante. Inclusive, né, já falando que eu não tiraria esses dois do time no momento ideal, né? O Barreal e o Matheus, e aí Romero e o Wallace, que lutem, né? Só que também o Brasileirão precisa de ter jogador, né? Porque um machuca, um fica suspenso, então a gente vê que é necessário. Mas, assim, e ele no final do jogo, até foi uma pergunta dos colegas, acho que foi do colega da Band que perguntou pra ele como é que ele tá fisicamente, né? E ele falou assim, olha, ainda não tô no meu ideal, vou trabalhar essa semana aí pra me poder jogar o 100%, porque eu ainda tô um pouquinho distante da forma física ideal. Imagina quando for a forma física ideal, hein?
Fiquei, assim, escandalizado com essa fala dele, porque ele entrou muito acima da média. É porque é um jogador que agora é como se fosse janeiro para ele, né? Pegando o exemplo da nossa temporada aqui. Ele está começando a temporada dele, porque terminou o campeonato italiano ali no mês de maio, junho, então agora é como se fosse janeiro. É realmente uma estreia do Cássio muito importante, acho que ele fez intervenções bem interessantes no momento que o Borbas ia sair cara a cara com ele saiu da área mostrando ali velocidade e defesas saindo bem também do gol ali. No lance do gol ele faz uma defesa muito importante. É um cara que a gente vê, né, a câmera da transmissão, o tempo inteiro ele está falando, orientando, um cara que tem realmente toda a experiência, né, que a carreira o proporcionou. E o Matheus Henrique, com sinceridade, o que eu espero do Matheus Henrique, num recorte ainda maior, é exatamente o que ele entrou dentro de campo e fez. Jogador que parece que é simples jogar futebol, mas não é. Ele arruma soluções improváveis, às vezes quando está muito marcado, consegue tirar um marcador, um passe entre a marcação do adversário, chega. A primeiro toque dele na bola, ele chegou na linha de fundo pelo lado direito, o Arthur Gomes passou, ele deu um toque pro Arthur Gomes assim, ele faz parecer fácil. E o Lautaro Dias, jogador de muita movimentação, ele já participou do lado esquerdo, do lado direito. O chute do Matheus Pereira na trave é uma jogada do Lautaro Dias, que ele cruza para trás, o marcador tira e ela sobra no pé do Matheus Pereira. Eu confundi com o lance do gol. E ele é um jogador que tem muita característica de... A gente vai ver isso. Ele tenta, às vezes, desvencilhar o marcador com um toque na bola. Porque ele não é um velocíssimo, mas ele tem velocidade. E ele confia muito nisso, então, estreias muito importantes. Bons problemas vai ganhar o Fernando Seabra daqui por diante. E tem uma coisa, Thiago, que eu percebi, você que estava no estádio também percebeu, eu não sei se efetivamente na balança isso pode ter algum efeito, mas eu achei o Cássio fininho. Cara. E isso tem relação com o resultado final. Aí na explosão, no tempo de reação, tudo isso tem efeito. Eu achei ele muito fininho. É que ele foi pouco exigido, mas quando ele foi exigido, que até o lance do gol do próprio Red Bull Bragantino, ele vai bem. Ele faz uma boa defesa e evita o que pode. É que ali houve uma falha geral. Essa bola que ele deixa o gol para fazer o corte com o pé esquerdo, ele também foi bem. Eu gostei da atuação do Cássio nos poucos momentos em que ele foi exigido. E assim, mas o que mais me impressiona, HG, sério, de verdade, é como esse time do Cruzeiro está jogando bola. E assim, é impossível não ficar empolgado com o que esse Cruzeiro pode entregar. Eu não tenho dúvida que esse time, em algum momento, seja agora ou no mais tardar no ano que vem, conquista algo importante. O trabalho é muito bem feito, do Seabra, as contratações. E esses caras que chegaram, quando todos estiverem 100%, eu não vou dizer todos, mas boa parte deles, para mim vai ser titular incontestável. O Lautaro é muito bom jogador. Ele entrou no jogo e para mim ele é melhor que os dois atacantes do Cruzeiro. Ele entra pelo lado esquerdo, no lugar que era ocupado pelo Arthur Gomes. O Arthur Gomes é deslocado para a direita. E eu gostei demais do Lautaro na partida de sábado. Demais. Para mim ele é melhor que o Arthur. No pouco tempo, no recorte mínimo que a gente teve, eu já gostei dele. Mas Arthur vem de 2 jogos bem fortes. O próprio Verón, no jogo de sábado, sim. No jogo de sábado, ele apareceu mais do que ele costuma aparecer. É que ele toca pouco na bola, mas quando ele toca... Mas aqui nesse jogo ele apareceu mais. Eu acho que ele teve uma aparição maior. Eu também acho, ele toca muito pouco na bola. Mas no jogo de sábado, ele apareceu com mais frequência. Então, na minha cabeça, é que assim, é a cabeça que eu tenho dos caras do que eu já vi antes. O Lautaro eu não tinha visto antes do jeito que eu vi nesse jogo. Prestando atenção no cara jogar. Depois de prestar bastante atenção, eu acho que o Lautaro vai ser titular. E acredito que o Caio Jorge também vai ganhar a vaga do Verón. Até porque o Verón, cara, pelo amor de Deus, né, precisa começar a pensar um pouco mais na carreira dele. Na melhor fase dele, depois de todos os problemas extracampo que teve, o cara faz agada atrás de agada, bicho. Não pode ser assim. É ruim pra ele. É ruim pra ele porque é ruim pra imagem dele. Atrapalha a relação dele com o clube. E aí vai acontecer o que eu acho que vai ser natural. Isso para mim seria natural pela bola que os dois jogam. Mas talvez aconteça até mais rápido do que o que eu imaginava, porque o Verón muitas vezes parece que não está nem aí. Então, a minha impressão é de que o Grealish das Gerais vai entrar como o atacante no lugar do Arthur Gomes e ao lado dele o Caio Jorge. Parece o Grealish, né? Estou viajando. Não, parece. E para trás, eu acho que os dois volantes vão ser titulares, o Wallace e o Matheus Henrique.
E acho que o Jonathan Jesus, naturalmente, também vai acabar ganhando essa vaga. Com o João Marcelo, então, Ao lado do João de Marcelo. dupla. Ao lado do João Marcelo. Dupla muito forte. Só para lembrar Eu prefiro ele rapidinho, ao Zé Ivaldo. ainda tem um jogador de característica completamente diferente nesse comando de ataque que está no estaleiro, que é o Dineno. Hein? Ainda tem mais essa. Que não tem nada a ver com a característica de todos esses atacantes. O Rafa Silva já se Teria que mudar assemelha. o esquema. Não, mudar o esquema eu acho que é Pro a Dineno, última sim. coisa. Não, eu acho. Como é que você joga com o Dineno nessa? Ele pode jogar ao lado do Arthur Gomes, ao lado do Lautaro, nesse mesmo esquema. Você acha que ele tem o ímpeto para marcar? Eu não sei se teria, viu, Valor? Tô falando sério, eu não consigo enxergar o Dineno nesse esquema. Não, tudo bem. Eu enchi o peito para falar uma coisa aqui, Eltinho. Como é bom ter uma sombra, né? Exatamente. Porque, por exemplo, o Valu chamou a atenção e eu disse aqui, acho que foi no quarta da semana passada, que o Arthur Gomes estava. Aliás, foi quarta não, o Cruzeiro jogou na quarta? Contra o Grêmio? Contra o Grêmio foi na quarta? Foi na quarta. Então foi na quinta que eu falei aqui. O Arthur Gomes, a gente nota claramente que o futebol dele está evoluindo. Sim. Nada como ter uma sombra, né? Então, mas eu também vou na questão de tempo e de encaixar. Eu acho que as coisas foram encaixando para ele. E ele está mostrando um futebol que a gente já tinha visto em outras oportunidades, né, Valu? Então, assim, é um cara. Eu acho que é o melhor momento dele. É o melhor momento dele, mas a gente já sabia que ele tinha esse potencial. Não é um cara que chegou aqui do nada. É um cara que já tinha mostrado um bom futebol, que poderia entregar a equipe do Cruzeiro. E eu tô com o Valu também. Nesse time ainda, quando o Dineno tiver a possibilidade, é claro que é mais uma alternativa. Isso. É mais uma. Quer colocar um cara mais pesado dentro da área, mais alto? Exato. E ele é um cara que fazia essa recomposição. Ele vinha jogando bem. Na equipe do Cruzeiro, que disputou o Campeonato Mineiro, que o Dineno marcou 5 gols, né? 5 gols já e teve poucos jogos na atual temporada, sofreu com as dores, o Cruzeiro segurava ele um pouco, então é um cara que também vai entregar essa equipe do Cruzeiro. Então eu vejo isso um ótimo momento e eu vou voltar de novo a falar a respeito do Seabra. Só para falar uma coisa, como é estudioso, como ele estuda os adversários. Gente, é a gente analisar jogo por jogo. Independente se o Cruzeiro venceu ou perdeu, ou empatou, independente disso, mas pega cada um dos recortes dos jogos do Cruzeiro. O Cruzeiro não faz um jogo repetitivo, é um jogo de alternâncias. E isso também valoriza muito. Quando você fala assim, os adversários vão estudar o Cruzeiro. Mas qual Cruzeiro? Porque o Cruzeiro tem um cara que é muito estudioso. A gente já está aqui, martelando nessa tecla, ainda bem que eu sempre tive essa cautela, a lá Celso Rotti, de ter cuidado com o trabalho do Seabra. Eu vou ter sempre essa consciência tranquila. Se vai dar certo lá no final, pouco importa. Mas é analisar jogo a jogo, analisar o trabalho. E ele faz esse trabalho de análise do adversário. Ele amarrou o Bragantino. Não é fácil amarrar o Bragantino. Fiquem atentos a isso. Não é fácil amarrar esse time do Bragantino. E ele amarrou. O Cruzeiro poderia ter feito 5 gols, como fez 4, né? Poderia ter feito, se o placar fosse 5-0, volume para 5, não 6. Seria problema. Não seria um negócio da gente chegar aqui, caramba, o que aconteceu? Não. E os gols anulados foi por centímetros, né? Que pra mim aí já é outra. Esse aí, ó. Aí já é outra discussão. Se a gente quer discutir a respeito de VAR, de Daqui a pouco nós vamos daqui discutir. a pouco a gente discute, porque pra mim nenhum era impedimento. O Cruzeiro tem uma coisa que eu falei com o Elton ali fora antes de entrar no ar, que sobra. Gente, eu não estou comparando seleção com clube não, tá? Eu estou falando só de postura. Sobra na Colômbia, sobra na Argentina, sobra no Uruguai, sobra no Botafogo, sobra no Palmeiras, no Flamengo, pero no mucho, alguns jogadores sim. Competitividade. Como o Botafogo compete, como o Palmeiras compete. Quando não vai na organização, no talento, vai na competitividade. Por isso o Palmeiras empata tantos jogos saindo de 2-0, vira jogos incríveis. Por isso o Botafogo está onde está na tabela, porque competem ao extremo. O Cruzeiro, e não é Cruzeiro não, tá? É Cruzeiro. Mineiro fala mineiro, Cruzeiro, queijo. Nós não falamos mineiro, Cruzeiro, queijo. Se alguém um dia disser para você, eu torço para o Cruzeiro, não torce, é mentira. Porque mineiro nenhum fala mineiro. Eu sou mineiro. Eu não sou mineiro. Eu sou mineiro. E se você torce para o Cruzeiro, é Cruzeiro. Então é o seguinte, mas o que eu ia dizer é outra coisa. Mineiros. Competitividade. O Cruzeiro compete para um grande cacete. Ele compete muito, muito. Além da organização, um time competitivo e daqui a pouco com muita qualidade técnica. Muita. Agora eu vou falar de...